Bem-vindos ao canal Arquitetura e Movimento. Eu sou o Paulo Victorino e para quem não me conhece, eu estou montando um motorhome em uma Pajero GLX. Não é esse carro, mas quem acompanha meus vídeos vê que esse carrinho aqui está sempre nas filmagens. E hoje eu vou fazer um vídeo falando de 5 upgrades que você pode fazer no seu veículo 4x4 para obter uma performance melhor aí no mundo off-road. E o primeiro item dessa lista, nada mais que eles, pneus. Faça um bom investimento de pneus que eles vão fazer toda a diferença. Seja aí para um uso misto, onde você tem o carro aí no dia a dia, faz uma viagem, vai buscar um passeio off-road com a família, ou, nesse caso aqui, para uma trilha mais pesada. Então, o pneu é um dos principais investimentos que você vai fazer no seu carro. Isso vai muito de acordo com como você vai querer usar. Para que você vai querer usar esse carro? Esse aqui, por exemplo, eu só uso para fazer trilha. Então, eu utilizo esse pneu mais agressivo, porque eu não fico andando com esse carro no asfalto, e o fato de eu não utilizar ele no asfalto dá aí uma vida bem útil para esse pneu, porque é usado aí 100% no off-road, na terra, exceto o deslocamento que eu tenho da minha casa até a trilha. E aí, esse deslocamento, se você tem um pneu desse tipo, que é um pneu recapado ainda, não é muito legal aí para você ficar andando nas estradas de asfalto, tá? De você pegar altas velocidades, dependendo do seu carro, atingir mais de 120, 130 por hora, não é um pneu legal para isso. Então fiquem atentos aí com o pneu que vocês vão colocar, muito pelo uso. Às vezes você vai ver um desenho mais agressivo, vai falar, ah, eu gostei, deu uma cara, deu um upgrade tão legal para o carro, mas ele não vai ser legal aí para o seu uso. Então, primeira dica, invista em bons pneus, tá? Outro ponto que a gente pode falar de pneus é o tamanho deles. Esse aqui, por exemplo, é um pneu de 31 polegadas. Para esse tipo de carro aqui, para o Suzuki Samurai, hoje já está pequeno, porque o pessoal do mundo de trilha aí já está andando com um pneu de 52 polegadas. Mas na época que eu equipei esse carro, o pneu 35 era o limite. E não faz muito sentido ter um pneu tão grande assim no Samurai, uma vez que esse carrinho aqui anda junto com o pneu 42, com o pneu 37, sem muitos problemas, porque ele faz um caminho diferente. Então, cada carro vai ter aí um pneu adequado para você investir aí e colocar. Isso vai depender muito do seu uso, para que você vai utilizar isso daí. Então, essa é a primeira dica do que colocar no carro. Outro equipamento que vai fazer toda a diferença no seu deslocamento, na sua trilha ou no seu passeio, é um guincho. Porque o guincho pode te salvar de vários problemas. Eu vou colocar alguns vídeos aí na sequência, que vocês vão ver, se não fosse um guincho, o Jeep jamais passaria pelo obstáculo. Então, quando você for adquirir aí um guincho, faça uma conta também, tá? Esse aqui é um guincho elétrico de 12 mil libras. Isso dá quase 6 toneladas de força. Então, para você, quando for calcular e dimensionar seu carro, veja aí o peso que seu carro tem e aí faça uma conta, tá? Existem guinchos de 3 mil libras até 16 mil libras nesse universo elétrico. Depois você vai cair para guinchos mecânicos. E aí os guinchos mecânicos são um pouco diferentes, porque ao invés de usar a corrente elétrica, ele usa as engrenagens do diferencial para fazer o funcionamento dele. Então, mais uma dica é o guincho elétrico. Isso aqui salva a vida, gente. Isso aqui, dependendo de como você estiver, esse aqui é o único cara que vai te ajudar. Além disso, ele te auto-salvar, você pode utilizá-lo para salvar outros carros. Por exemplo, se houver um tombamento dentro da trilha, você consegue lançar o cabo, patescar e puxar para o outro lado. Então aí você tem uma força de gravidade trabalhando ao seu favor. O terceiro item aí da nossa lista são os para-choques e os acessórios que a gente faz sob medida para o carro. Aqui ó, exemplo, para-choque feito sob medida aqui para o Suzuki Samurai. É um para-choque de ferro, a lata dele é muito mais reforçada do que a original, e nesse para-choque você pode usar para diversas coisas. Faróis auxiliares, pontos de ancoragem, antena de rádio PY. Outro ponto aí que entra nessa listagem, nessa terceira lista, são os estribos
Procura aí fazer um estribo bem forte para o teu carro, para que ele absorva todo o impacto e não deixe passar isso para a carroceria do carro. Vai te ajudar muito aí com a questão de funilaria, e além do que, ele é muito útil aí para sua entrada e saída do carro, porque toda vez que você vai subindo o carro, isso vai levantando e aí vai ficando cada vez mais difícil de entrar dentro do Jeep. Então, ó, dica, invista num bom estribo, material firme, para que você não tenha esses tipos de problema. E não podia deixar de falar do para-choque dianteiro, que também é composto com ponto de ancoragem e serve como suporte para o guincho. Os para-choques originais aí que vem na maioria dos veículos não tem aqui esse berço, é chamado de berço, para colocar o guincho, tá? Existem aí para-choques que são embutidos, uma série de para-choques que vão aí atender à sua necessidade. Então é outro item aí, vai depender muito do veículo que você estiver equipando, mas ó, invista nisso daqui, isso daqui vai te ajudar muito e até vai te dar um visual muito diferente aí para o seu carro e vai se destacar aí em meio aos outros. Quarto ponto da nossa lista, luzes auxiliares LED. Hoje aí com a tecnologia que existe hoje, isso aqui é a coisa mais fácil do mundo, você encontrar essas barras de LED, esses faróis auxiliares LEDs, e isso aqui vai mudar a sua trilha noturna. Quando você não tem isso é que você percebe. Então isso aqui, todas acesas, proporcionam aí a noite vira dia dentro da trilha. E aí você tem total visualização do que está acontecendo. Neste Samurai aqui eu tenho esta barra de LED aqui na frente e tem essa articulação para quando eu precisar direcionar mais, eu tenho esta movimentação. Tenho estes auxiliares aqui também, que também tem essa modificação, e tenho mais duas dessas auxiliares ali na traseira que auxiliam ali uma operação de resgate que está acontecendo na parte de trás da trilha. Você consegue ajudar aí os companheiros, porque você acaba direcionando o foco dessa iluminação para onde você precisa. Então, quarta dica aí da nossa lista. A última dica aí para vocês é invista num bom rádio comunicador, porque isso vai garantir aí o auxílio que você tem na passagem aí dos obstáculos. Você consegue escutar por aqui e falar por aqui, sem precisar sair do carro. Existem alguns modelos, são portáteis, são até legais, porém você depende de bateria. Esses que são aqui dentro do carro, já são ligados na bateria do carro e você nunca vai ter um problema de faltar uma bateria. Por exemplo, se você estiver fazendo uma trilha e a coisa vai para um rumo de se perde, carros quebram, algumas coisas acontecem, a programação que era para terminar a trilha no mesmo dia não acontece. Se você tem um rádio, a bateria, e não tiver como carregar, você vai ficar sem comunicação. E aí você vai depender de ficar escutando o pessoal gritando do lado de fora, e aí não vai ter a comunicação correta. Então, sempre tem aí um bom rádio, isso sempre vai te ajudar aí no seu passeio, além do passeio, na comunicação entre veículos. Isso aqui também é super legal de ter dentro de um veículo 4x4. Então estas foram as 5 dicas que eu tenho para vocês hoje na hora de equipar o seu veículo 4x4. Então, muito obrigado pessoal, se inscrevam no canal e é isso aí, até o próximo vídeo.